Que Deus abençoe a vida de todos no nome do Senhor Jesus. Que bom que você está comigo mais uma vez na leitura dessa palavra. É todo dia uma leitura, meu irmão, minha irmã, que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Porque quando você para nesse canal para você ouvir a palavra de Deus, você está tirando tempo para Deus. Então o que vai acontecer? Deus vai falar contigo através da palavra. Já estamos no livro de Marcos, acabamos todo o livro de Mateus, e eu convido você a ficar conosco. Não saia, porque tem pessoa que ela entra no vídeo e ela não consegue terminar. Você tem esses minutinhos para você falar com Deus? Então abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, que nós paramos ontem, capítulo 2, versículo 13, a vocação de Levi. Marcos 2, 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão via ao seu encontro, e ele os ensinava. Olha para você ver a importância do ensinamento. 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletora, e disse-lhe: segue. Ele se levantou e o seguia. Você viu que naquela época a palavra de Deus ela era incrível. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter essa fé. Quando Deus falar conosco, não podemos deixar a dúvida, o medo entrar. Poxa, Jesus passou ali e chamou aquele homem na mesma hora. Ele largou tudo e foi seguir Jesus. Por isso tem pessoa que Deus não abençoa a vida dela, que ela demora muito tempo para se entregar. Tem pessoa que ela fica na igreja há anos, há meses. Poxa, ouve a palavra de Deus, faz tudo ao contrário, demora para se entregar, e é por isso que Deus demora para te abençoar, porque você demora para dar ouvido e praticar a palavra dele, só por causa disso. E aí, no versículo 15, Marcos 2,15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava junto com ele e com seus discípulos, publicanos e pecadores, porque estes eram em grandes números e também o seguiam. 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicano e pecadores? 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Que palavra forte essa, né? Tem pessoa que depois que se converte, ela vira chata. Tem pessoa que depois que se converte, não visita mais familiar, não tem mais amigos. Por que isso? Jesus aqui, ele vai na casa daqueles pecadores, entenda bem, ele vai na casa do pecador, entenda, tem pessoa que ela nem entende essa palavra. Mas ele não peca. Ele vai na casa dos pecadores para dar exemplo. Então, quando a pessoa se converte, ela não tem que deixar de visitar o familiar, ela não tem que deixar de andar com as pessoas, de conversar com as pessoas no trabalho. Ela só tem que ser o exemplo. Por que muitas pessoas hoje não querem saber de igreja? Porque as pessoas que são da igreja dão um mau exemplo. Ou seja, entra na conversaiada, entra em fofocaiada, às vezes julga, critica os outros. Aí aquela pessoa que não é da igreja, ela vai dizer: eu não quero ir na igreja. Olha, aquela pessoa que vai à igreja é pior do que eu. Jesus não. Jesus, ele ia no meio dos pecadores, não para pecar, mas para ser exemplo, para mostrar para eles a diferença. E os religiosos, como existe hoje, né? Fala assim, como tem pessoa que hoje ela se converte: eu não vou visitar mais ninguém, é todo mundo perturbado, só quero beber. Vai lá e mostra a diferença. Vai lá e mostra que você é a luz. Vai visitar o teu familiar e mostra que Deus mudou a tua vida. Quando você ir para o trabalho, quando tiver todo mundo conversando, você vai estar ali, mas você não vai entrar nas conversas. É isso que você não entende. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Onde você ir, você tem que iluminar. Aonde você estiver, você tem que dar sabor para as pessoas que são do mundo. Não as pessoas dizer: ai, fulano se converteu, agora não me visita, não conversa com ninguém. Aí você se vira uma pessoa chata. E não é isso que Jesus nos ensinou. Ele estava no meio dos pecadores.
mas ele não vivia no pecado, ele não pecava, ele não agia como eles. Ele foi ali dar o exemplo, ensinar a verdadeira palavra. Entendeu, meu irmão? Que coisa linda isso? Você pode andar com as pessoas, mas não fazer o que elas fazem. Ser exemplo para elas, entendeu? Exemplo de fé, de atitude. Porque as pessoas hoje, elas não querem ouvir falar de Jesus. Elas querem ver Jesus através das nossas atitudes, das nossas ações. O que sai da nossa boca é o que vai convencer as pessoas de querer saber de Jesus. Aí um jejum aqui no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam teus discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Não jejuarão. Os convidados, presta atenção no versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Você viu, meu irmão, minha irmã, como Jesus ele é tremendo. Por isso que toda pessoa que ela não ora e não jejua, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser membro, obreiro, não importa. Se você não jejuar hoje com Jesus, a tua carne ela vai prevalecer. Jesus ele disse aqui: enquanto eu estou com eles, eles não precisam jejuar os meus discípulos, eles estão comigo, entendeu? Só quando dormia que eles não estavam, eles estavam sempre com Jesus, seguiam Jesus. Mas Jesus falou: vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui, que eu vou ser tirado daqui. E nesse tempo, Jesus está falando o quê? Que nós temos que jejuar. Meu irmão, eu demorei muito tempo para entender isso. Hoje eu jejuo 2 vezes na semana. Isso tem me feito tão bem. A pessoa que ela não faz jejum, a carne prevalece. Ela vai ter uma vida em oculto. E eu sempre digo uma coisa: Deus vai te abençoar por aquilo que você é, quando ninguém está te olhando. É isso que você não entende. Eu custei para entender, muitos e muitos anos. Deus vai te abençoar por aquilo que você é, quando ninguém está te vendo. É isso que você não entende. Então, a pessoa, quando ela está sozinha, né, ela não tem o temor de Deus. Ela faz aquilo errado, ela fala o que não deve, ela olha o que não deve, ela faz o que não deve. E Deus e Jesus estão olhando. Aí no versículo 20 diz assim, versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. 22, ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como odres, mas põe-se o vinho novo em odres novo. Versículo 23, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos o passarem, comiam espiga. Advertiu os fariseus: vê porque faz o que não é lícito no sábado. 25, mas lhe respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se via em necessidade, teve fome? Ele e os seus companheiros? 26, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães, procissão, os quais não é lícito comer, senão ao sacerdote, e deu também aos que estavam com ele. 27, acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Você viu que tem muitas pessoas, às vezes, que elas guardam o sábado, e aqui, meu irmão, por isso que você tem que entender a palavra. Aqui Jesus, ele
ele vem trazer uma nova doutrina, é isso que você não entende. Indo contra tudo aquilo que os fariseus acreditavam. Por isso que é uma dificuldade hoje de as pessoas se converter. Imagina, você nasceu num lar católico, você nasceu num lar, talvez, uma religião que teus pais te ensinaram, você nasceu. Agora imagine depois de um tempo você mudar, ver que Jesus, ele não é nada a ver com religião, ele não tem nada a ver com doutrina. Aqui Jesus, ele vem fazer aquilo, imagina, que Moisés falou, que tinha que guardar o sábado. Como tem até hoje pessoa que ela não lava nem a louça no sábado, que ela não faz nada no sábado. E ali, quando eles viram os discípulos de Jesus ir lá colher a espiga de milho e comer, aquilo para eles não podia. Olha para você ver. Mas eles julgavam os outros, era ruim. Sabe aquela pessoa que ela, não pode isso, aquilo outro, mas outras coisas faz muito pior, julga os outros. Às vezes é uma pessoa que tem mágoa, é uma pessoa às vezes que tem medo. Que adianta você dar importância para umas coisas e não dar importância para outras? Não adianta. Jesus, ele não é uma doutrina. Jesus, ele é um caminho que você tem que seguir para você se desprogramar daquilo que você aprendeu quando você era pequeno. Ou seja, você tem que mudar a tua fé, a tua religião, para que Deus, ele venha te abençoar. Seguir a Jesus, deixar ele te orientar, deixar ele agir na tua vida, tirar os medos, mudar a tua fé. Tem pessoa que ela é muito preocupada, muito medrosa, quando ela se converte, Jesus, ele muda isso nela. Tem pessoa que ela às vezes cuida os vestimentos, né? Usa saia, cuida os vestimentos, mas aí não é isso que Deus quer. É importante você se vestir com decência, mas o mais importante é você ter a fé na palavra de Deus, verdadeira como aqui. Então, meu irmão, olha o que Jesus fez no capítulo 3 para você entender mais. Capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. 2. Estava observando a Jesus para ver se curaria no dia de sábado, a fim de o acusar. 3. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. 4. Então ele perguntou: é lícito de um sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou tirá-lo? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignando e condoito com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurada. Retirou-se os fariseus, conspirando logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirar a vida. É forte isso aí. Vem para o meio, vem para o meio da nossa fé, vem para o meio para aprender a palavra de Deus. Imagina um homem ali, meu irmão, minha irmã, na sinagoga, com a mão ressequida, ou seja, com a mão enferma, com a mão doente, e uma palavra de Jesus, o homem vem para o meio. Você tem que sair do meio de pessoas que às vezes te coloca para baixo, te desanima. Sai do meio dessas pessoas e vem para o meio das pessoas que vão te colocar para cima. 5 pessoas que você convive vão decidir o teu futuro, é isso que você não entende. 5 pessoas que você toma chimarrão, que você conversa, que você convive, você vai ouvir elas, ou você vai ter muita fé, ou você vai diminuir a fé. Então aquele homem ali estava completamente no meio de pessoas erradas, e Jesus primeiramente falou o que para ele? Vem para o meio. E quando Jesus disse para ele vir para o meio, Jesus deu uma palavra para ele: estenda a mão. Quantas vezes Jesus mandou você sair do meio de pessoas e você não sai? Do meio de certas amizades, do meio de certo convívio. Entenda bem o que eu falei antes. Você tem que conviver com aquelas pessoas, mas você que tem que influenciar aquelas pessoas. Não deixar aquelas pessoas te influenciar. Ser firme na tua fé. Tem pessoa que ela está no meio de pessoas que ela começa a perder a fé, ela começa a desanimar de ouvir o que aquelas pessoas falam. Mas quando você tem uma fé firme, você vai contaminar aquelas pessoas com a tua palavra e não vai deixar elas te contaminar. Sai do meio e vem para o meio das pessoas que vai te colocar para cima. E no meio daquelas pessoas que te colocam para baixo, lá você terá uma fé firme para ir contra aquilo que elas creem,
porque eu tenho a certeza que você vai conseguir influenciar aquelas pessoas e elas não vão conseguir te influenciar. Eu determino isso sobre a tua vida. E eu te abençoo agora e eu repreendo todo o mal contra a tua vida, que tem te desanimado, que tem te colocado para baixo. Eu repreendo toda a incredulidade, todo o medo da sua vida. Eu determino a tua casa, a tua família abençoada e determino que você terá uma bênção de Deus para a tua vida. E que esse mês de outubro seja o mês de bênção, mês de vitória, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Amanhã continuamos na leitura diária. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.